igreja, que bom que vocês estão aqui. Você está em um lugar de novos começos e eu tenho alguns recados especiais para vocês. Todas as terças, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui na igreja, a nossa reunião de oração. E você é nosso convidado especial, um tempo de busca e entrega ao Senhor. Todas as quartas acontecem as nossas células e elas estão espalhadas por vários bairros aqui de nossa cidade. Se você ainda não participa de uma, procure a mais próxima de você. Aos sábados, às 20 horas, acontece a nossa rede de jovens e você não pode ficar de fora. Agora, aumente a sua expectativa, porque sem dúvida Deus vai falar com você através desta palavra. Deus te abençoe. Amém? Bom, para quem não me conhece, e acredito que seja a maioria, o meu nome é Érica. Eu frequento aqui a igreja desde outubro, mas oficialmente, fazendo parte aí como membro da igreja a partir de janeiro. E hoje o pastor me deu a responsabilidade de estar aqui devido a esse momento difícil que ele e a sua família estão enfrentando, mas a palavra com certeza também vai trazer um pouco de luz para nós nesse sentido, mas eu tenho certeza que Deus está nesse lugar e com certeza Ele já preparou todas as coisas e Ele já está ministrando o nosso coração. Amém? Vamos lá, quero compartilhar com você. Abra a sua Bíblia. Se você é como eu, está no celular, tá, irmãos? É que eu não enxergo de perto. E aí, o que acontece? Eu sempre explico isso porque eu sei que Bíblia é Bíblia, celular é celular. Mas o que acaba acontecendo? Eu não enxergo de perto. Então, para ler a Bíblia, eu preciso de óculos. Mas aí, para falar com você, eu tenho que tirar o óculos. E aí fica um negócio de coloca o óculos, desce o óculos. Sabe aquelas velhas? E põe o óculos e deixa o óculos aqui, tira o óculos. Não dá. Então eu prefiro usar o celular, que assim fica mais fácil. Eu não fico me movimentando o tempo inteiro e tirando a sua atenção. Tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Deixa eu falar algo com você. Comece a pensar como são as nossas atitudes, a minha, a sua atitude, diante das questões da vida. Diante daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, das coisas que acontecem conosco e daquilo que as pessoas fazem contra nós. Porque se tem uma coisa que nós somos muito, é justiceiros, né? Ou será que sou só eu? Aí depois vocês oram por mim, mas a gente é muito justiceiro. A gente está sempre focado naquilo que estão fazendo contra nós, naquilo que estão falando de nós, naquilo que vem do outro na minha direção e que não contribui, não agrega, não me agrada, aquilo que aos meus olhos me prejudica. E diante de tudo isso nós temos muitas reações. Nós somos levados o tempo inteiro a reagir àquilo que nós não gostamos, ou àquilo que acontece conosco e que para nós não foi benéfico, não nos ajudou, não agregou em nada. E o interessante é que na maioria das vezes a nossa reação não é uma reação que alegra, que agrada o coração de Deus. A nossa reação diante das intempéries, diante das dificuldades, diante das lutas, a nossa reação diante dos momentos de dor, dos momentos de perda, ela não é, na maioria das vezes, uma reação que enche o coração de Deus de alegria para conosco. E eu não estou falando nem de quem não conhece as Escrituras, de quem não tem uma vivência e uma caminhada com Jesus. Mas eu estou falando, na maioria das vezes, de homens e mulheres que andam com Deus, que frequentam a sua casa, que caminham com Ele, que levantam as suas mãos e declaram professar a fé nele todos os dias. As nossas reações são reações que são contrárias a tudo aquilo que muitas vezes o próprio Pai, o próprio Deus, o Senhor Jesus nos ensina.
Reações como nos deixar levar pelas nossas emoções. Porque você sabe que nem tudo que acontece na nossa vida é espiritual, né? Você sabe disso, né? Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Pelo amor de Deus, interage. Nem tudo que acontece na nossa vida é espiritual, irmãos. Não é porque você pegou gripe e fala, ai, o diabo. Não, irmãos, pegou friagem e ficou gripado. Pelo amor de Deus. Não é? Nem tudo que acontece, eu estava andando na rua, tropecei, é o inferno querendo limitar os meus passos. Não, irmão, tropeçou. Isso acontece com todo mundo. Nós espiritualizamos porque nós queremos ser livres da responsabilidade. Então é mais fácil eu dizer o quê? Foi quem? Foi o diabo. O meu pai era um homem muito sábio. E o meu pai contava sempre a mesma história em relação ao diabo. E ele dizia que certo dia um homem chegou na igreja, adorou, levantou as mãos, cantou. E aí, indo embora para casa, após aquele culto da noite, passou, eu não sei como é que chama aqui, né? Eu não sou daqui, irmãos, eu sou santista, eu sou de Santos. Lá as pessoas chamam de prostíbulo, eu não sei como é que chama aqui, né? Esses ambientes onde, né? Hoje em dia está muito aberto lá, está até na rua. É zona. É por isso que a mãe, eu não sei a mãe de vocês, mas quando lá em casa alguém falava assim, nossa, isso aqui está uma... É por isso que a mãe não gostava de falar que estava uma zona, porque zona não remete a uma coisa boa. Não é verdade? Não está zona. Na sua casa não tem zona, na sua casa pode ter bagunça. Zona não. E aí, então, meu pai dizia que aquele homem saía tal do culto, e quando ele passava na frente desse lugar, ele se sentia tentado e lá ele entrava. Entrava, se deliciava, vivia o seu prazer. Depois, na semana seguinte, para onde que ele ia de novo? Para a igreja. Levantava as mãos, adorava. Só que desta vez ele chegou para o pastor e disse, pastor, o que acontece? Eu amo Deus. Mas aí todas as vezes que eu estou andando direitinho, o diabo vem e ele me leva a entrar em lugares que eu não deveria entrar. Semana passada mesmo, pastor, eu entrei naquela casa lá, sabe, que tem o nome assim, assim. E aí o pastor orava com ele, tentava ali, né, orientá-lo de como reagir, como proceder. Mas ele saía do culto e o que ele fazia? A mesma coisa. Num determinado dia ele saiu da igreja e quando ele estava entrando naquele lugar, o diabo estava sentado lá em cima do poste. Aí o diabo assobiou e falou para ele, domingo que vem não vai dizer para o pastor que foi eu não, que eu não tenho nada a ver com isso. Porque para nós é fácil dizer que alguém que parece ter uma força maior do que a nossa, nos levou a praticar aquilo que não era correto. Sim ou não? É mais fácil. Nos exime da responsabilidade. Mas não é a realidade da vida, irmãos. A responsabilidade, ela é nossa. E aí o que eu tiro como moral disso daqui? É que muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que existe dentro de nós. Eu e você temos uma natureza. Quando alguém me faz mal, pela minha vida com Deus eu falo, Senhor, não deixa que isso vá para o meu coração. Mas pela minha natureza humana, a minha vontade de dizer, peste, tomara que morra. Tem mais alguém aqui que é assim igual eu? Ou então você faz um corredor e vai fazer libertação comigo essa manhã. Porque o que a nossa natureza humana quer? Vingança. Sim ou não, irmãos? O que a nossa natureza humana quer? A nossa natureza, ela quer reagir. Porque nós não podemos ser injustiçados. O texto de 2 Reis, capítulo de número 5,
vai nos ensinar um pouco sobre isso. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando eles apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceites o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Irmãos, essa palavra tem muita lição para nós. É muita vida de Deus. Num tempo onde a Síria e Israel entraram em batalha, a Bíblia diz que o exército da Síria, comandado por Naamã, ele leva diversos prisioneiros para a Síria. Não fala de todos aqui, mas fala de uma prisioneira específica, uma menina. Não fala o nome,
não fala a idade, só diz que essa menina é levada em cativeiro, e lá na Síria agora essa menina era escrava. Essa menina passou a trabalhar na casa de Naamã, servindo a esposa dele. Vamos pensar aí numa menina dos seus 12 anos de idade, não sei, estou conjecturando, mas vamos pensar numa menina que foi retirada da sua realidade de vida. Porque o que uma jovenzinha, uma menina quer? Ela quer brincar. Uma menina, ou um menino que seja, nessa idade, quer o quê? Ganhar presentes. Quer ter um pouco de liberdade, quer passear. Mas essa menina agora não tinha nada disso. Foi privada da sua vida para se tornar escrava. Para servir a alguém que provocou o que na vida dela? Dor. Porque o que era natural, escute isso, o que é natural no coração de alguém que é levado como escravo? Revolta. Porque eu e você ficamos revoltados por muito menos. Era natural que aquela menina tivesse ódio. Era natural que aquela menina tivesse a alma cheia de ira. Era natural que aquela menina quisesse vingança. Mas ao contrário, ela demonstra outro tipo de comportamento. A reação da menina é uma reação bíblica. É a reação que Deus ensina para mim e para você todos os dias. Servindo ali no dia a dia, a Bíblia diz que Naamã ficou leproso. Ela chega para a patroa dela, para a senhora dela. E ao invés dela pensar como eu e você, tomara que ele morra, ela chega para a senhora dela e diz: se o meu Senhor fosse até o profeta em Israel, ele seria. Ela não falou nem dele se converter. Ela falou que ele seria. Escute bem. A reação de uma pessoa que conhece a Deus promove cura na vida dos outros. A reação de uma pessoa que não se deixa levar por aquilo que aconteceu com ela promove mudança de destino na vida dos outros. O que Naamã faz? Vai lá, conversa com o senhor dele, o rei Ben-Hadad. Ben-Hadad prepara a carta, envia a ele. Ele já leva um monte de presente, chega em Israel. E quando ele está diante de Jorão, que era o rei naquela época, ele se coloca como alguém que precisava de alguma coisa, mas não perde a sua empáfia. Sabe, pessoas de nariz em pé? Porque ele queria ser tratado como comandante que ele era. Não interessava, eu quero ser livre da lepra, mas eu não deixo de ser comandante por causa da lepra. E a Bíblia fala lepra, irmãos, mas o leproso ele era excluído, então talvez não fosse a lepra, né? O texto no hebraico significa qualquer tipo de doença de pele. Ele poderia ter uma doença gravíssima na pele que não fosse necessariamente a lepra. Ele chega ali e o rei de Israel já pensa: cara, o rei da Síria está querendo de novo arrumar problema comigo. Como que eu posso fazer isso? Porque apesar de ser rei de Israel, do Deus de Israel não tinha muito nele. Mas o homem de Deus ficou sabendo. Eliseu, quando fica sabendo da chegada de Naamã ali, ele
fica encafifado e diz: olha, por que rasgou as vestes? Tá doidão? Manda vir falar comigo. Porque quando existe um problema, nós precisamos ir na fonte que resolve o problema. E ele diz: manda vir até mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. O que o texto diz? Naamã vai até lá, com toda a sua comitiva. Quando chega lá, ele esperava um tratamento diferenciado. Ele esperava ser tratado como alguém importante. Mas Eliseu não foi nem no portão para receber ele. Eliseu mandou um recado, dizendo assim: ó, fala para ele lá no Jordão, e se banhar, dá 7 mergulhos, que depois vai estar tudo certo. Ele não gostou daquilo. Primeiro porque era alguém que tinha autoridade, não podia ser tratado de qualquer jeito. E segundo porque, como que eu vou tomar banho no Rio Jordão? As águas de Israel são águas sujas. As águas de Damasco são águas limpas. Eu poderia me banhar lá e ser purificado. Mas tinha gente em volta e falou: nossa, se fosse um negócio difícil, você não ia fazer? Então por que isso é fácil? Faz também. Ele foi, se banhou 7 vezes, e a Bíblia diz que ele foi purificado, foi curado. É um texto conhecido, para quem lê a Bíblia, já cansou de ver, de ler e já de ouvir ministrações. Mas o que me chama a atenção, no primeiro lugar, é o comportamento da menina. Porque precisa ser muito curado, precisa ter muito de Deus dentro de si para estender a mão. Porque você há de convir comigo, né? Que dar o caminho da cura era estender a mão para ele, sim ou não? Precisa ser muito de Deus, precisa estar muito cheio de Deus, irmãos. Precisa ter relacionamento, intimidade com Deus, como eu e você costumamos dizer que temos e que somos, para ter um comportamento como esse. Um comportamento que viabilizou aquele homem ter a sua pele restaurada. Só que não ficou só nisso. A Bíblia diz que aquele homem, depois que é livre, depois que é curado, ele vai até Eliseu e ele quer dar presentes a Eliseu. Por que dos presentes? Porque agora, antes ele conhecia Rimon, deus assírio, deus sírio, como Deus. Mas agora ele queria presentear o profeta, porque ele estava reconhecendo que aquele homem era servo do Deus verdadeiro. Escute aqui. Quando eu e você temos atitudes que manifestam Deus, nós fazemos com que o destino das pessoas que convivem conosco sejam mudados. Eu e você fomos chamados por Deus para ser viabilizadores de cura, de transformação. Talvez você tenha entrado por essas portas essa manhã e você diga assim: na verdade, Érica, sou eu que preciso da cura. Ele está aqui, ele pode fazer. E nós estamos aqui juntos para viabilizar isso. Mas depende de como a gente se comporta, irmãos. Estão entendendo? Porque o nosso comportamento muitas vezes mais afasta do que aproxima. O nosso comportamento muitas vezes mais lança para fora do que traz para dentro. Nós não temos um sorriso quando vamos abastecer o carro para o frentista.
Nós lidamos com ele como se ele nunca fosse sentar junto conosco nessas cadeiras. Nós trabalhamos e no nosso dia a dia nós estamos tão assoberbados com tantas preocupações que as pessoas passam por nós e é como se elas não existissem. Nós não estamos nem aí para o que as pessoas estão enfrentando. A lepra das pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia não tem nos incomodado. Pelo contrário, nós estamos preocupados em reagir. Nós estamos preocupados em responder às ofensas. Nós estamos preocupados em dar o troco. Nós estamos preocupados em fazer justiça. Quando alguém que te faz mal começa a se dar mal e você recebe a notícia, fala a verdade. Como você se sente? Filha da mãe, eu sabia. Deus é fiel. Olha, irmão, ainda põe Deus nessa macumba. Deus é fiel. Eu sabia que não ia durar muito tempo. Aí vem uma menina, irmãos, cheia do Deus de Israel, para nos ensinar que não é o que fizeram conosco, é o que nós somos diante daquilo que fizeram. Não é o que fizeram comigo, não é o que meu pai fez, que minha mãe fez, não é o que o marido faz, não é a perca do emprego, não é ter perdido tudo, não é estar tendo que começar de novo, não é nada disso, mas é como eu me comporto diante de tudo isso que acontece comigo. Porque eu sou livre. Cutuca esse irmão aí, fala para ele: nós somos livres. Só que agora fala de novo: livre para reagir, certo ou errado. Só que aí a gente tem que escolher. Estão entendendo? Diga amém. A gente tem que escolher como que vai reagir. A gente tem que escolher como vai se comportar. Nós temos que escolher como nós vamos nos posicionar. Irmãos, problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo passa. A dor bate na porta de todo mundo. A dor chegou lá na porta da irmã Fátima de novo. A dor alcançou o pastor Rafael outra vez. Mas eu duvido que nós vamos ver ele arrastando a barba no chão. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o que acontece, mas é como eu me posiciono. Porque não trata só de você, senão seria egoísmo da parte de Deus. E uma coisa que Deus não é egoísta, irmãos. Não se trata só de mim, não se trata só dessa igreja, se trata de uma cidade, de um país, precisando de Jesus Cristo, e somos eu e você, nas nossas atitudes, nas nossas reações, que vamos apresentar o Deus de Israel para essas pessoas. Tem crente aqui? Amém. Mas tem crente quando a dor bate na porta? Tem crente quando perde o emprego? Tem crente quando é traído? Tem crente quando é acusado injustamente? Tem crente quando está sendo oprimido? Como você reage? Como nós estamos reagindo ao nosso dia a dia? Como nós estamos demonstrando através das nossas atitudes que conhecemos o Pai, que conhecemos a Deus, ou que nós somos apenas frequentadores de uma igreja aos domingos? A Bíblia diz que
ele não foi só curado. Escute, ele se converteu. A menininha pensou até pequeno. Sim ou não? Porque qual era a intenção da menina, irmãos? Que ele fosse curado. Mas junto com a cura, chegou a conversão. Junto com a cura chegou a entrega. Irmãos, junto com a cura chegou o reconhecimento de que o Deus que ele servia outrora, que ele se inclinava, que ele acreditava, para nada mais servia. Junto com a cura chegou o reconhecimento de que o Deus daquele profeta, o Deus de Israel, o Deus que limpou a pele dele, era Deus único e verdadeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Como homens e mulheres de Deus, se nós não nos posicionamos pensando em ganhar vidas, preciso te dizer, tem alguma coisa errada. Porque tudo, irmãos, em nós tem que ser premeditado para ganhar uma alma. Você sorri quando não quer. Você chora sem querer. Você abraça quando não gosta de abraçar. Você já viu que tem umas pessoas que não gostam de abraçar, né? Eu estranhei, irmãos, quando eu vim eu morava em Praia Grande, quando eu vim de Praia Grande para cá. Meu Deus, aqui até as mulheres têm mania de apertar a mão. E aí as pessoas vinham me cumprimentar e eu já lascava o abraço. A gente no litoral é muito solto, né? Os caiçaras são muito soltos. E aí às vezes eu tenho que me conter, porque fica parecendo que eu sou solta demais. Mas é da minha natureza, eu sou assim, eu gosto de abraçar, mas tem gente que não gosta. Tinha uma irmã lá na igreja, que a gente ia abraçar ela, ela ficava assim, ó. Ela não movia os braços, só você abraçava. Não tem problema, eu abraço do mesmo jeito. Mas as nossas atitudes, elas vão mostrar alguma coisa para trazer aqueles que ainda não conhecem quem vive dentro de nós. Quantas pessoas estão querendo que toda a sua família caminhe junto, mas ainda continuam tendo atitudes baseadas nas coisas do dia a dia. Ainda continuam se deixando levar pelas emoções. Porque quando a gente está atacadinho, nervosinho, a gente balança o braço. Eu gosto de Umuarama. Nossa, tem gente que pergunta para mim, que doida, saiu da praia, veio morar no fim do mundo. Eu gosto daqui, irmãos. Gosto mesmo, de verdade. Só tem duas coisas em Umuarama que eu não gosto. O frio. Eu não estou acostumada com frio. E a segunda é os motoristas. E o pior de tudo, irmão, é que ninguém gosta, mas aqui, desculpa, irmãos, mas aqui parece que todo mundo fez aula na mesma autoescola. Só tem uma. Não é possível. Eu vi um meme esses dias no Instagram. A mulher pegou, colocou o microfone e falou assim pro cara, eu vi que você deu a seta. Aí ele foi sem querer, eu ia espirrar água. Porque eu moro, as pessoas não dão seta. Irmãos, aqui tem muita rotatória, né? Como vocês chamam? Praça, né? O pessoal que trabalha comigo fala redondo da praça. E eu ficava tentando identificar o que é o redondo da praça. Depois eu entendi que era rotatória. A pessoa está na faixa da esquerda. Vamos pegar aquela praça ali, a Santos Dumont, ali onde tem um avião, né? Ela está ali na esquerda, fazendo a curva, mas ela vai entrar na Avenida Paraná. E aí ela sai parecendo um míssil. E passa na frente de todo mundo. E eu não estou nem aí para quem está na faixa da direita. Gente, isso aqui é uma loucura. É pior ainda, né? Eu fico de bobeira. Mas eu gosto desse lugar.
E eu começo a criar estratégias, e às vezes eu me pego, aquele sangue paulista que tem em mim, eu me pego fazendo assim no trânsito, assim, ó, para as pessoas. Aí depois eu falo, ai, pode ser da igreja. Alguém faz isso, moça? Até porque eu não conheço, né? Porque quando você conhece, você já põe um carão assim na hora, ai, paz do Senhor! Mas às vezes não sei quem é. Mas, irmãos, uma mania de andar no meio das duas faixas, paga 2 IPVA, bem no meio assim, ó. Aí você está vindo de moto, eu só ando acelerada, faltando 5 minutos. E eu corto para cá, corto para lá, a pessoa no meio da faixa. Quando eu estou vindo para a esquerda, aí a pessoa, ela finge que está vindo, ela fica brincando comigo. Vou, não vou, vou, não vou. Ah, irmãos, me dá um nervoso, eu falo, Esse tipo de atitude não converte ninguém, irmãos. Talvez você diga, que pastor é esse? Eu sou de verdade, irmãos. Você não vai ver eu fingindo. Eu sou de verdade. Mas esse tipo de atitude não converte ninguém. A atitude que converte é a atitude da menininha. É a atitude que Deus está ensinando para mim e para você essa manhã. Sorria. Viabilize o caminho da cura. Seja o instrumento que Deus espera de você. Faça a coisa certa. Para de ficar remoendo as suas crises. Eu não sei se já te falaram, mas tem gente que está numa crise pior do que a sua. Tem gente que está vivendo uma dor muito maior que a sua. Para de se rastejar. Levanta a cabeça. A menina estava vivendo a vida dela de boa, mesmo sendo escrava. Eu não tenho nada, mas eu estou de boa. Estão entendendo? Isso é uma lição preciosa, porque talvez na mentalidade dela ia gerar cura, mas além da cura gerou conversão. E eu quero ir para concluir, para dizer algo para você. Escute. Aquele homem chega diante de Eliseu, Naamã chega diante de Eliseu e diz para ele assim, olha, deixa eu levar pelo menos 2 mulas com terra, porque, deixa eu te contar algo, lá eu entro e eu tenho que me ajoelhar no templo de Rimom, porque o meu senhor, o rei Ben-Hadad, ele segura no meu braço, ou seja, eu sou o apoio do rei. Estão entendendo isso? Eu sou o apoio do rei, ele segura no meu braço e eu ajoelho junto com ele. Então que o Senhor perdoe esse teu servo. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu não vou ajoelhar mais, porque o meu coração está inclinado a ele. Eu agora serei apenas o apoio dele. Escuta, ninguém é o apoio de ninguém fazendo o que quer. Muitas vezes eu apoio alguém fazendo o que eu não quero, porque não podemos fazer só o que queremos, mas fazer aquilo que é preciso. Na posição dele, como comandante do exército, ele precisava prestar aquele apoio. Mas agora ele estava declarando, olha, eu reconheço a grandeza, eu reconheço o Deus de Israel, eu sei que não há outro, mas eu já estou te dizendo, vai ter um momento que eu vou ter que me ajoelhar no templo de Rimom, porque eu sou o apoio do meu Senhor. O que Eliseu fala para ele? Vai em paz. Significava, tá tudo jóia.
Tá tudo bem. Irmãos, nós precisamos mudar de vida. Porque a mudança da tua vida vai gerar impacto na vida de outra pessoa. E esse impacto vai trazer cura, libertação e mudança de destino. As pessoas serão alcançadas. Te alegra essa igreja estar aumentando o espaço? Para que espaço se não vai ter gente? Alguém consegue responder essa matemática? Perdão, né? Até coloquei não vai ter gente. Pode não ter hoje, mas vai ter sim. Porque eu e você seremos o canal por onde muitas pessoas sentarão neste lugar. Aí talvez você diga, pastora, mas eu cheguei aqui tão machucado hoje. Talvez hoje você seja o Naamã da história. Talvez você ainda nem conhece o Deus de Israel. Mas sabe o que Deus está fazendo? Hoje o Senhor está trazendo você. Ele te cura. Ele muda a tua história. Ele transforma o teu destino para fazer de você alguém que será apoio na vida de outras pessoas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eliseu fala para ele, vai em paz. Porque agora ele sabia muito bem quem ele era, o Deus que ele servia. Para que aquela terra, para que aquela areia? Talvez fosse, né? Imagino eu estudando, que para que ele pudesse levar consigo algo de Israel. Você sabe que muita gente que viaja para Israel hoje, para Jerusalém, traz água do Jordão. Eu sou de um tempo na igreja onde os pastores e os apóstolos traziam água do Jordão, faziam campanhas, moveres proféticos e jogavam a água do Jordão em todo mundo. Erguer para si um monte, para que ele pudesse ali adorar a Deus. Deus tem algo lindo para mim e para você. Existe cura para mim e para você. Ontem eu estava num evento à tarde e eu dizia o seguinte: você pode orar bastante, você pode ler a Bíblia todos os dias, num volume bem grande. Você pode ser alguém que sobe o monte, que faz propósito, que jejua. Mas se você não aprender a dominar as suas emoções, você nunca será de verdade alguém espiritual. Porque enquanto nós queremos reagir, porque a nossa alma nos leva a fazer isso, o nosso espiritual vai ficando de lado, não crescemos. Consegue entender? Quando eu grito, quando eu reivindico, quando eu me vingo, quando eu quero justiça, é a minha alma gritando. E nisso, a minha vida espiritual vai ficando raquítica. Porque não tem como alguém crescer em Deus enquanto continua reagindo de acordo com as suas emoções. Vocês lembram da história de Abel e Caim? Caim estava todo furioso. O que Deus respondeu para ele? O teu sentimento é para você. Cabe a você dominá-lo. Senhor, domina esse ímpeto na minha alma. Irmãos, que oração mais frajuta. Deus não domina ímpeto da alma de ninguém. Senhor, me ajuda a não gritar. Não, irmãos, Deus
Não para de colocar a responsabilidade no espírito que coloca a mão na sua boca. Quem tem que pôr a mão na sua boca é você. Nós precisamos mudar de atitude. E assim estamos sendo curados. E seremos o canal para que através de nós, essa cidade, que até dirige mal, mas essa cidade seja ganha para Jesus Cristo nosso Senhor. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bem materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Perdeu tudo, e agora? E o que você vai Como você fazer? vai reagir a isso? Eu vou lá. Levante suas mãos e assuma um compromisso nessa manhã. E diga: eu vou continuar te adorando. Eu vou ser o canal do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Escute bem. Talvez você entrou aqui nessa manhã entristecido, abatido. E não seja só pela situação que a família do pastor Rafael está vivendo. Porque eu não sabia que aquele homem era irmão do pastor. Mas era tão alegre, tão simpático, né? Chegava e abraçava sem nem me conhecer. E quando eu vi de manhã que era ele o irmão, nossa, meu coração foi tomado de tristeza. Mas talvez a sua tristeza seja outra. Talvez você está dentro de um casamento bagunçado. Talvez você é alguém que guerreia, como aquele homem da história do meu pai, sabe? Que toda semana insiste no mesmo erro. Talvez você seja alguém que fica furioso diante das coisas que têm acontecido com você. Talvez você está vivendo uma realidade que para você é nova. Nunca passou essa dificuldade, nunca viveu essa crise. Eu não sei, mas o Senhor sabe, querido e querida. E o Senhor está aqui nessa manhã. E Ele está ensinando você que você precisa se comprometer. Compromisso para se posicionar. Levante suas mãos. Levante suas mãos e comece a orar. E diga: Senhor, eu quero fazer uma aliança, um compromisso. Não dá mais para eu ser esse homem. Eu não posso mais ser esse tipo de mulher. As minhas reações precisam mudar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso falar diferente. Eu preciso cumprimentar as pessoas diferente. Me ensina, me mostra. Seja o meu alicerce. Eu me posiciono esta manhã para a minha mudança de destino, mas para também me tornar alguém. Para me tornar alguém que será instrumento
pessoas. Faça essa oração. Faça essa oração. Porque assim nós iremos adorar em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Dificuldade, mas renda a glória. Porque é Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Erga o som da sua voz e adore. O Senhor muda o nosso destino esta manhã. Enquanto adoramos, Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé para ser o canal que Ele precisa na nossa cidade. Aplauda o Senhor bem forte e libera um brado de libertação, libera um brado de cura nessa manhã, um brado de vitória. Aleluia! Glória a Deus. Quantos estão voltando para sua casa nesta manhã com o seu destino transformado? Você crê nisso? Às vezes a gente diz assim: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Você já viu que tem pessoas que começam assim? Olha, eu não sou ninguém para te falar isso. Nunca mais isso vai sair da sua boca. Porque quando você começar, quando a sua mente tentar colocar que você não é ninguém, você vai dizer assim: eu sou viabilizador de caminhos. Eu sou canal de Deus na minha geração. Eu sou instrumento de cura. Você toma posse disso? Amém. Você não precisa de mais de nenhum cargo. Tem gente que quer cargo, quer microfone, quer oportunidade. Vixe, irmãos, tem tanto. Eu ia falar motorista, mas tem tanta gente aqui em Umuarama. Tem tanta gente nessa cidade. A maior oportunidade você está recebendo essa manhã. Amém. O pastor pediu que nós avisássemos. O culto fúnebre vai acontecer amanhã, às 9h20 da manhã, na capela da Umuprev. Tá bom? Então, se você puder ir até lá, se puder estar com a família, né, da irmã Fátima, do pastor, com certeza vai ser oportuno. Seja a menininha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: prazer, menininha. Quantas menininhas nós temos aqui essa manhã? Calma, homens. O rapazão ali, né, já olhou assim.
tirando. Calma, menininha. É a menininha, irmãos. Estenda suas mãos em forma de receber. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você. Que o grande amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito e a graça, o favor que está em Jesus Cristo seja sobre nós, irmãos e irmãs, e por toda a igreja de Jesus espalhada pela terra. E se você crê, diga amém. Olá, igreja! Que bom que vocês estão aqui. Você está em um lugar de novos começos e eu tenho alguns recados especiais para vocês. Todas as terças, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui na igreja, a nossa reunião de oração. E você é nosso convidado especial, um tempo de busca e entrega ao Senhor. Todas as quartas acontecem as nossas células e elas estão espalhadas por vários bairros aqui de nossa cidade. Se você ainda não participa de uma, procure a mais próxima de você. Aos sábados, às 20 horas, acontece a nossa rede de jovens e você não pode ficar de fora. Agora, aumente a sua expectativa, porque sem dúvida Deus vai falar com você através desta palavra. Deus te abençoe.